Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre o quarto livro da série Estilhaça-me, que eu acabei de terminar e assim, pra mim foi um baque, assim, foi muito chocante, sabe? Como eu falei nos últimos vídeos, eu estava relendo Estilhaça-me. Só que eu não me lembrava de ter lido os últimos e realmente eu não li, nem o quarto nem o quinto livro. Então esses vão ser inéditos pra mim, assim como pra vocês, né? Assim, vocês lembram que no final do último livro a Juliette matou o comandante supremo da América do Norte, o comandante Anderson, pai do Adam, pai do Warner, pai do James. Então, assim, ela assumiu o comando. Só que se passaram 2 semanas e ela ainda não obteve nenhuma resposta, ninguém fez nada, porque eles sabiam que a partir do momento que um comandante fosse morto, ela ia ser. Eles iam entrar em guerra. Era uma coisa que para eles era muito lógica, né? Mas eles fizeram isso justamente para lutar contra o reestabelecimento. Só que passaram 15 dias e nada aconteceu. Então ficou tudo meio fora, tipo, ninguém sabe o que esperar. Até que eles começam a receber filhos dos comandantes. Ao invés dos comandantes dos outros continentes virem visitar ou terem algum contato, tentarem reconhecer ela, eles mandam os filhos para ver o que tá acontecendo. Entende? Então, assim, chegam os filhos dos outros comandantes, tudo. Primeiro chegam 2 irmãos, depois vai chegando mais gente. E a gente vê que o Warner, ele tem alguns segredos com a Juliette. Só que com a chegada desses filhos dos comandantes, com a chegada deles, acaba se tornando mais difícil esconder. Como o passado da Juliette, como é o passado do próprio Warner, coisas que ele fez para poder assumir o setor 45, para poder ficar com a mãe dele. Então, assim, nesse livro a gente tem muitas revelações, sabe? E a Juliette, ela é atacada. Quando eles receberam o primeiro casal de filhos, ela é atacada, ela leva alguns tiros com veneno. E isso afeta, ela fica um tempo desacordada, enfim, e eles ainda não sabem o dano que esses tiros vão fazer pra ela, né? Tipo, que esse veneno vai fazer pro cérebro dela. E nesse tempo em que ela ficou desacordada, o Castle contou pro Warner alguns detalhes do passado da Juliette. E isso pra mim foi, tipo, explodiu a minha cabeça, sabe? A Juliette foi, não vou falar mandada, foi colocada de propósito no setor 45, que era o setor que o Anderson regia antes de ser comandante supremo da América do Norte. Então, assim, ela faz parte de um experimento que o restabelecimento fez, que eles consideram as pessoas que têm poderes como ela como não normais. E ela, na verdade, foi adotada. Ela tem uma irmã 1 ano mais velha. Quando essa irmã apresentou poderes, os pais, que eram muito entusiastas, vamos dizer assim, do restabelecimento, eles entregaram as 2 filhas para o restabelecimento estudar, porque assim, se uma tinha poderes, grandes chances da outra também ter. Não que elas foram as primeiras, tipo, que Castle é mais velho e eles também têm poderes. Só que elas foram as primeiras a serem descobertas pelo restabelecimento. Então, assim, o restabelecimento ficou com a irmã dela, a Emmaline, e eles estão torturando ela há 12 anos. E a Juliette, eles mandaram ela como um experimento, entregaram ela para uma família adotiva para ver o que ia acontecer, qual seria o desenrolar. Quando ela apresentou os poderes, e eles continuaram acompanhando,
Então, assim, tudo que ela passou, o tempo que ela passou com a família dela, família adotiva, no caso, né? O tempo que ela passou com eles, ela ir pro sanatório, todo esse período, tudo que aconteceu com ela foi acompanhado pelo restabelecimento, pelo Anderson. Então, assim, o Warner descobre isso e ele fica em choque, porque ele sabia que ela era adotada, mas ele achava que os pais dela tinham morrido, e por isso ele nunca contou pra ela, né? E ele descobre que, na verdade, os pais dela estão vivos e são, sim, muito adeptos do restabelecimento, são grandes incentivadores, grandes apoiadores. E daí, quando ela acorda desse tiro que ela levou, o Warner conta isso pra ela e ela surta. Tipo, ela perde completamente o controle, ela foge. Então, assim, ela culpa o Warner, o que eu achei bem ridículo, porque, tipo, tá bom, ele devia ter contado que ela era adotada, mas ele não sabia de mais nada além disso. Mas a gente sabe também, né? Tipo, uma coisa muito marcante nos livros são as emoções da Juliette, que são muito fortes, que são muito bem descritas, muito claras, né? Então, assim, ela surta e ela acaba fugindo. A filha daquele comandante, eu vou pedir desculpa porque eu realmente não lembro do nome dela. Eu sei que eu acho que eles são, não é do asiático. Enfim, eu não lembro, realmente não lembro. A filha daquele comandante acaba indo atrás dela quando ela foge. E, tipo, a Juliette descobre nesse momento de surto dela mais uma extensão do poder. Porque ela tá realmente muito desesperada e ela começa a gritar dentro de um ônibus abandonado. E, tipo, o ônibus racha, sabe? O ônibus despedaça. Então, tipo, ela descobre mais essa faceta do poder dela, mais essa forma de externalizar o poder dela. Então, assim, a filha desse comandante vai atrás dela, conta um pouco mais sobre a irmã dela, que estava sendo torturada, enfim, e revela que ela também tem poderes. Ela pode voar, ela pode ficar invisível, que nem o Kenji, e o restabelecimento não sabe disso. Então, assim, a Juliette vê nela uma aliada, porque ela fica se sentindo muito traída por todos eles, pelo Warner, pelo Castle, que sabia. O Castle eu concordo com ela, porque ele sempre soube e ele nunca contou. Mas o Warner, tipo, pra mim não dá, sabe? Aí ela fica muito puta, fica muito brava, assim, sabe? Fica evitando todos eles. E tem uma reunião de todo o setor, que, se não me engano, é simpósio o nome que eles falam no livro. Uma reunião de todo o setor, onde ela vai se apresentar como comandante suprema. Nesse meio tempo, mais filhos dos outros comandantes estão chegando, inclusive uma menina que é ex-namorada do Warner, que acaba sendo mais um surto da Juliette, porque ela fica em choque. E nessa reunião, todo mundo começa a questionar, todo mundo começa a atacar ela. Eles tentam matar ela, só que como ela aprendeu a projetar o poder dela, tipo, a bala não machuca ela, né? Só que assim, a Juliette começa a gritar, pedindo pra eles pararem, e ela mata todas as pessoas que estavam naquele recinto, tipo, mais de 400 pessoas. E o livro acaba como? Com a comandante suprema, se não me engano, é da Oceania ou do continente asiático, não sei exatamente qual, mas uma comandante suprema chegando, pegando a Juliette e levando com ela, falando que ela é filha deles. Então, tipo, aparentemente, a Juliette e a irmã são filhas de outros comandantes supremos. E ela acorda num quarto aparentemente de 2 meninas, todo cor-de-rosa, e encontra várias fotos dela, que o nome dela é Ela, né? E da irmã Emmaline na infância. Então, assim, esse livro pra mim foi uma explosão, sabe, gente? Eu ainda tô assimilando e eu tô muito ansiosa pra ler o próximo. Mas, enfim, espero que gostem. Até mais!